jobs, but I won't see them running anymore, 'cause I'll be gone. Ooh. Far, far away. From now on I'm at my age. You won't see me anymore, 'cause I'll be gone. Ooh. Teens be kissing one another. Grown-ups kissing someone's wife, but I won't see them kissing anymore, 'cause I'll be gone. Far, far away. From now on I'm at my age. You won't see me anymore, 'cause I'll be gone. Ooh. Far, far away. From now on I'm at my age. You won't see me anymore, 'cause I'll be gone. Ooh. I would be lying if I said I hated this town, but I just ain't got a reason to stick around. Brothers and sisters, I love you and wish you goodbye, 'cause I'll be gone. Ooh. Far, far away. From now on I'm at my age. You won't see me anymore, 'cause I'll be gone. Ooh. Oh, yeah. Ooh. You won't see me anymore, 'cause I'll be gone. Boa noite a todos vocês, sejam aqui muito bem-vindos. É uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez, poder estar compartilhando com vocês aqui mais algumas situações, mais algumas colaborações sobre a psicanálise. E nossa temática de hoje é uma temática um tanto quanto instigante, um tanto quanto importante. As entrevistas preliminares na psicanálise. E é claro, como em qualquer início profissional, seja em qualquer área for, sempre o início é alguma coisa que a gente se depara com aquilo que é inédito. E tudo aquilo que é inédito, muitas vezes, nos traz uma certa insegurança, nos traz um certo espanto, nos traz uma certa ansiedade. E por mais que seja em qualquer campo do saber, que a gente se prepare por um determinado período, sempre diante de uma nova situação, nós podemos nos sentir assim, diante de uma situação inédita. E a psicanálise em específico, ela é sempre marcada por isso.
justamente pelos aspectos singulares. Os aspectos singulares do sujeito. Todos os dias, em cada novo encontro, em cada novo contato, nós nos deparamos com uma situação inédita, com uma estrutura inédita, com um cenário inédito, com uma conduta que, com certeza, também vai ser uma conduta inédita. E claro, sem sombra de dúvidas, no início das nossas atividades como psicanalista, estas dúvidas vão estar mais afloradas. Nós vamos nos perguntar: tá bom, vou agora iniciar os meus atendimentos. O que devo fazer? Quais são as condutas necessárias? Quais são as condutas terapêuticas de fato no início do tratamento? Se na psicanálise, que é marcado por essa singularidade, por esse método, podemos dizer, por esse método tão impreciso. Por que vou utilizar essa palavra, um método tão impreciso? Não estou falando aqui de nenhuma desclassificação sobre a psicanálise. Muito pelo contrário, nem devo entrar nesse método, nesse mérito, diante de tantas e tantas situações que nós vemos a psicanálise avançar. Fazer mudanças, provocar mudanças, fazer avanços, inclusive junto com a ciência. Não se trata disso. Se trata de dizer um método impreciso, pois não existe, porque não existe uma conduta padronizada. Por isso, um método impreciso. E é justamente por se tratar dessa imprecisão que muitas vezes, no início das práticas, nós temos muitas vezes muitas dúvidas. Será que estou agindo corretamente? Será que fiz certo? O que devo fazer? Devo preencher essa ficha? Devo fazer anotações? Posso rir? Posso chorar? Me emocionei? Será que consigo atender esse caso? E diversas outras dúvidas, questionamentos, medos, ansiedades e diversas outras situações que perpassam também na cabeça do analista. O fato de ser analista não nos livra também destes pensamentos. Então, quais são, de certa forma, as condutas adequadas que nós devemos ter aqui no início? Então, hoje, durante essa transmissão, nós vamos discutir, vamos dialogar, vamos abrir espaço e convocar. Eu gostaria de convocar também vocês a trazerem aqui as dúvidas, os questionamentos, os seus medos, os seus receios, os primeiros grandes obstáculos que vocês tiveram, ou que vocês estão tendo, ou que vocês imaginam que possam ter durante a prática de vocês. Para que a gente possa ir aqui colocando, expondo, dialogando, esclarecendo sobre essa temática, tá bom? E como vocês já viram no nosso próprio título, tá? Entrevistas preliminares, as condutas, né? Terapêuticas, nós não vamos nos falar aqui, não vamos tratar aqui unicamente de um encontro. Obviamente é um assunto que se estende por mais de um encontro, então vamos fazer aqui
uma série de encontros, né? 2 encontros, 3 encontros, não sei quantos encontros. Quantos encontros se fizerem necessários, desde que sejam objetivos, não repetitivos, mas que tratem bem deste assunto. Então, para vocês que já estão aqui conosco, online, boa noite, sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação de vocês. Boa noite, Poliane, seja bem-vinda, Eunice, Adriana, seja bem-vinda, Maria Lima, Marli, seja bem-vinda, viu? Maracélia, que bom, Maracélia, Luzia, seja bem-vinda. Selma, uma alegria ter você conosco, a Cideles, Andressa, Juliana, oi Ana, boa noite, seja bem-vinda, viu? Viviane, uma alegria de fato ter vocês. Regina, a Pérola, Elaine, Alan, seja bem-vindo, viu? Muito bom. Vou colocando aqui depois e vamos dando boa noite para quem for chegando, quem for entrando aqui, vou aguardando também aqui as perguntas e as colocações, tá bom? Bem, o que é interessante em todas esses primeiros momentos é a gente estabelecer o que de fato é a entrevista inicial. Tá? A entrevista inicial, pessoal, é sempre marcada por esses primeiros contatos. Tá? Toda essa dimensão marcada por esse encontro, que deve ser um encontro já bem singular, ele não começa ali no consultório, seja ele presencial ou seja ele online. Não começa ali basicamente naquele primeiro momento. Os primeiros contatos, esses também já são importantes, né? A forma como a pessoa é recebida, como ela é respondida, como ela é acolhida, como ela, de certa forma, já é ouvida. Isso já é extremamente importante, já para o analisando. Podemos dizer que nesses primeiros contatos já é possível estabelecer ali situações pré-transferenciais, que são super importantes. Significam alguma coisa que contribui para futuramente aquilo que pode vir a se tornar a transferência. E muitas vezes, durante a nossa formação, nós vamos aprendendo uma série de perguntas, de elementos chaves que, claro, vão ser sempre importantes para entendermos a estrutura, para entendermos a história da pessoa. Qual é a trajetória, qual é a história dessa pessoa? Muitas vezes existem algumas correntes que chamam a isso de, por exemplo, entrevista inicial, que chama isso de anamnese. Não nos importa aqui o nome, isso é indiferente. Eu gostaria de convocar vocês a denominarmos juntos de contatos, entrevistas, momentos preliminares. Conhecer, explorar, entender a história do sujeito. Vamos pensar e nos colocar no local também daquele que sofre. A gente está cheio de angústia, cheio de dor,
querendo falar sobre parte daquilo que nos passa, de toda aquela confusão, de nossa história. E aí a gente vai lá no consultório para poder falar, ou a gente marca a sessão online para poder falar, desabafar, associar livremente, e de repente nos vemos paralisados por uma série de perguntas sequenciais. Isso vai colaborar, de fato, para que eu continue fazendo aquilo que é a primeira convocação, de fato, a convocação originária da psicanálise. O convite, eu vou denominar assim, tá? Não, vocês talvez não vão encontrar isso em algum lugar, tá? É uma terminologia que eu me arrisco aqui agora. O convite histérico para Freud. Doutor, para de me fazer perguntas. Deixa eu falar. Deixa eu falar o que eu tenho vontade, o que eu preciso. E as entrevistas preliminares, elas têm justamente essa função. Ouvirmos, nos situarmos diante da história e do sofrimento do sujeito. Só isso? Não, não é só isso. Nós temos aqui uma série de outros elementos e uma série de outras situações que nós também devemos avaliar. Mas não devemos esquecer a importância desse convite que aquela histérica fez a Freud e que fez nascer a limpeza pela chaminé, o tal Quincur, a associação livre, a fala, o local da expressão, o local da liberdade. É importante, durante a nossa formação, nós entendermos todos os contextos fundamentais da constituição do sujeito. E sim, é importante, talvez, termos ali uma ficha onde possamos fazer, com certeza, as anotações, principalmente no início das nossas atividades. As principais anotações, os pontos chaves dos relacionamentos da infância, pai, mãe, você tem irmãos, dois, tudo isso é importante, isso faz parte de uma série de avaliações que compete sim ao psicanalista fazer. Mas acima de tudo, compete também ao analista ouvir o sofrimento, a angústia daquele que vem até o seu consultório. Por isso, denominar esses momentos de entrevistas, de condutas, de momentos, é super importante. E isso, eu posso dizer com muita tranquilidade, dura-se até mesmo por muitas sessões. Existem aspectos da vida dos nossos analisandos que vão escapar às entrevistas preliminares, que vão escapar e que você só vai conhecer na 80ª sessão. Escapou, não foi captado, não foi anotado, não foi prognosticado, não foi colocado na anamnese.
não foi ouvido, não foi escutado, não foi expressado ali naquele momento. É como o trailer de um filme. E talvez isso seja aqui uma metáfora interessante. O trailer de um filme são pequenos recortes que nos trazem uma ideia do que vem a ser aquele filme, mas que não nos revela por inteiro. E quando o tratamento anda, quando o tratamento vai acontecendo, o percurso analítico vai se desenvolvendo, nós vamos descobrindo. Tá? Então, as entrevistas preliminares, tá? É justamente essa possibilidade para que a gente possa ter noção, ideia, um esboço, um rascunho daquilo que venha, de certa forma, a ser realmente aquela cena, aquela pessoa, o que pode vir a ser aquele trajeto, o que essa análise deve ser, quais são as condições psíquicas também desta pessoa. Tudo isso pode ser feito ali, nessas entrevistas preliminares. Essas avaliações. Tá? E claro, ali nesse esboço, nesse pequeno trailer, nós vamos perceber também se aquela pessoa é uma pessoa indicada ou não para um tratamento analítico. Se ela tem condições, se ela tem peculiaridades para continuar fazendo essa análise ou não. E existem uma série de elementos que nós vamos discutir aqui, que vão nos trazer aqui esta ideia. Muito bom. Vamos lá. Eliana, boa noite. Cris Bacarim, boa noite. A Poliana diz, boa noite, deveria só ouvir o paciente no início da terapia? Poliana, depende muito, tá? Cada encontro, como já dissemos, né? A psicanálise é esse método imprevisto. Tá? Muitas vezes a gente precisa mesclar, a gente precisa ouvir, a gente precisa perguntar, a gente precisa utilizar aquelas perguntas ali contidas, por exemplo, naquelas fichas de anamnese. A gente precisa saber dançar conforme a música, vamos dizer assim. Cada analisando nos coloca diante de um lugar, de uma postura, de uma conduta um tanto quanto diferente. Tá? Isso torna o nosso papel também bem singular. Tá? Cada analista por si só deve ir encontrando o seu modo, o seu método, mas reduzir somente as perguntas me faz justamente lembrar a histérica, né? Que dizia, ai meu Deus do céu, para de fazer perguntas, deixa eu me expressar. Tá? O que me faz sempre lembrar que o espaço da fala, o espaço da psicanálise é esse espaço que oferece essa escuta singular. Bom? Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Vivian, boa noite, uma alegria ter você conosco. Oi, Mara, boa noite, seja bem-vinda.
né? Que bom. A Maria Lima fez até um comentário, né? Cada análise é uma experiência, ainda que seja o mesmo paciente. Cada análise sempre uma nova experiência, justamente, né? Cada análise é sempre uma nova experiência. Existem até algumas citações que eu não vou me lembrar agora, tá, Maria Lima? A, a autoria, mas é mais ou menos alguma coisa dessa ordem. A, cada análise deve ser encarada justamente dessa maneira, como se fosse ali o seu analisando chegando naquele momento novamente, né? O analista desimpregnado, o analista não ali ah, neutro, abstênico, para que ele possa fazer uma boa escuta, tá bom? Muito bom, né? A Vivian coloca, algumas vezes tenho dificuldade de começar, como é a associação livre, como iniciar a análise. Isso é muito importante, tá? A primeira coisa que é muito assim interessante é justamente nesses primeiros momentos, nesses primeiros contatos, sabermos se essa pessoa já passou por algum processo psicológico, se ela já foi um psicanalista, um psicólogo, se ela já fez alguma abordagem terapêutica, sabermos como foi esse processo também para ela, sem estendermos demais. Mas perguntar, e a análise? Você sabe como funciona? Nós devemos apresentar muitas vezes para eles o que é a psicanálise, o que é esse método. Claro, não se trata de dar aula, de dar definições, mas trata-se de dizer como funciona, né? Olha, a análise tem por objetivo ajudar a desbloquear as dificuldades através da fala. Você vem, conta os seus problemas, nós vamos identificar, existem algumas situações que são inconscientes. Quer dizer, você vai descobrindo uma maneira também de falar de acordo com aquilo que o seu analisando pode também entender. Uma pessoa mais formal, falamos mais formal, uma pessoa, um adolescente, uma fala mais jovial, e assim por diante. A gente vai se adequando para que o outro entenda aquilo que a gente esteja colocando e falando para ele, né? E isso é importante. E fazer aquele convite, né? Olha, para que eu lhe conheça, é necessário que você fale. E aqui não é um local de julgamento, um local de crítica. Então é necessário que você vá contando a sua história, mesmo que pareça, talvez inicialmente sem sentido, sem lógica, que você traga os relatos dos seus sonhos, enfim. É necessário com que você produza, com que você trabalhe, com que você fale. Deixar a pessoa à vontade para que ela produza isso. Extremamente importante, tá bom? Geisa, seja bem-vinda. Jaci, seja bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui conosco. Andréia, Érica, boa noite. A Ana, ok. Ana, claro, pode colocar, sim, aqui as suas dúvidas de como começar, tá, os atendimentos que nós vamos respondendo aqui na medida do possível, tá bom? A Regina, bem-vinda, Ivaneide, Ivanilda, né? Muito bom. O Bruno tem aqui uma pergunta super interessante. Como convidar a fala quando há o silêncio por falta de assunto? Bruno, essa é uma situação que pode vir a acontecer de fato durante as análises, tá? Existe um pequeno livro
que é muito interessante, tem até uma leitura um tanto quanto metapsicológica, que se chama o silêncio na psicanálise. Tá? O silêncio também é algo a ser analisado. O silêncio não é algo que também, em algum momento, deva ser evitado. Tá? Por quê? Porque muitas vezes esse silêncio fala muita coisa. Às vezes esse silêncio pode ser justamente devido a uma resistência, ele pode ser devido a uma descoberta, ele pode ser devido a um recalque, ele pode ser devido a uma interpretação, a uma descoberta, mas devido a uma falta de assunto, nós precisamos pensar, tá? Na análise, se existe uma coisa que talvez não venha a faltar, é o assunto. Tá? Existem muitas maneiras, perdão, de convocar essas pessoas. É claro que isso também vai sendo treinado, né? Nas entrevistas preliminares, principalmente, nos primeiros contatos, pode ser que talvez os analisandos esperem com que o analista lhe diga as coisas, com que o analista se coloque, com que ele fale. E eu sempre gosto de colocar, por exemplo, para algumas pessoas, quando às vezes acontece alguma situação semelhante, ou um dia uma adolescente me perguntou e disse, mas você não vai falar nada? E eu disse, eu não estou aqui para que eu fale. Eu estou aqui para lhe ouvir. E a partir da sua história, sim, eu vou falar. Mas se você não me falar nada, eu não tenho nada a lhe falar. Mas a minha mãe me disse que você iria me dizer umas coisas que iria me ajudar. Não, tudo bem. Mas se você falar. Se você não falar, eu não tenho nada, extremamente nada a lhe dizer. Como nós conhecemos o outro? A partir daquilo que ele nos revela. Como ele nos revela? A partir daquilo que ele expressa, que ele fala. E isso deve ser colocado desde o início da análise, tá? Por isso é interessante, por exemplo, nós lermos as recomendações técnicas que Freud nos deixa. É incrível esse livro, tá? Vou deixar aqui nos comentários dessa nossa transmissão, tá? Vou deixar aqui a obra, tá? Eu não me recordo agora de cabeça as recomendações, tá? Vou deixar aqui e vou deixar também a página das obras do Freud, onde ele faz essas recomendações. Se eu não me engane, está nas novas conferências introdutórias. Não lembro se é 1917, não me lembro agora, de fato, me escapa, tá? Mas é nas novas conferências introdutórias sobre a psicanálise. Lá ele fala sobre essas recomendações. É super interessante. Ou no Manual da Prática Psicanalítica. Lá existem as recomendações. E claro, nós devemos fazer sempre e sempre que necessário esse convite aos nossos analisandos. Tá? E claro, se surge a falta do assunto também, Bruno, nós temos ali aquela série de perguntas clássicas que nós temos como um modelo de anamnese que podemos utilizar, tá? Para desenvolver, para desenrolar um assunto nas entrevistas preliminares e assim criar essas condições, criar aquilo que a gente chama de condições favoráveis. Então, encerrou um assunto, tenha em mente ali aquelas perguntas clássicas daqueles
momentos constitucionais elementares da vida do sujeito e que são clássicos, que você pode colocar, questionar, trazer em cena para que o assunto volte a ter fala, a ter palavra novamente, tá bom? Não sei se consegui responder adequadamente a sua pergunta, tá bom? Geisa, boa noite, seja bem-vinda. Josileia, muito bom, né? Bacana. Elza, boa noite, seja bem-vinda, né? Muito bom. A Eunice colocou assim, às vezes o analista não tem tanto que falar, ouvir e revelar, que cria um vínculo de confiança e segurança com o seu analista. Justamente, Eunice, e esse ponto também é um ponto importante e que compete também o analista avaliar esse ponto, tá? A entrevista inicial, ela também tem essa função e que é uma função super importante, tá? Já nessas primeiras aproximações, nós já podemos perceber esse chamado estado de pré-transferência aqui instalado, tá? E aqui nós já podemos entender o que esse paciente de alguma forma demanda, tá? Esse paciente, ele quer de fato uma análise propriamente dita, ou ele quer somente essa pessoa de confiança, somente isso talvez abaste para ela. Essa pessoa quer só um desaparecimento dos seus sintomas emergenciais. Isso já basta. Essa pessoa quer somente uma troca de ideias. Isso basta. Ou ela quer de fato uma análise. As entrevistas preliminares, elas têm por função também a gente avaliar isso. Avaliar esse cenário, essas circunstâncias. Avaliar essas condições, né? Esses primeiros contatos, né? Esse cara a cara, esse pele a pele, esse tela a tela, né? Significa justamente percebermos, né? Esse momento, sentir realmente o que existe nesse cenário, essas possibilidades, esses intuitos, o que esse contato quer gerar, o que existe aqui de idealização e o que pode existir aqui de denegrimento também, caso todo este movimento venha por algum momento, seja transferencial ou contra-transferencial, vir a falhar. Então nós precisamos sim avaliar fundamentalmente tudo isso, todas essas condições, tá bom? Muito bom, né? E ela continua, mas tem a preocupação para que ele o veja como um analista e não como um amigo de bate-papo. Isso pode acontecer? Depende do analista. Tá? O analista também é aquele que é responsável por fazer essa função. Jacques Lacan, quando fala da função do analista, ele fala uma coisa super interessante. Ele diz que muitos analistas, às vezes, ocupam aquele lugar do sujeito suposto a saber.
E quando o analista tem algumas necessidades narcísicas ainda a serem preenchidas, isso pode ser um grande impasse na sua história. E ele pode criar conluios com o seu analisando. Por exemplo, esse que às vezes cria idealizações sobre o seu analista. Onde queremos chegar? O analista, ele vai ocupar esta função de sujeito suposto a saber, mas tendo a consciência de que ele é apenas um semblante dessa função. Ele não é, porque ele não sabe nada. Quem sabe realmente sobre si é o analisando. Ele apenas nos revela. Não somos nós que sabemos, ele nos revela. Nós temos ferramentas para perceber. Nós percebemos. Ele nos revela, nós percebemos. Devolvemos. Sobre forma de interpretação. Ele capta e transforma isso na sua história. Quem sabe é ele. Nós somos apenas um semblante. Se o analista ocupa esse lugar como amigo, como pai, como mãe, permanentemente, ele está transferindo, contra-transferindo. Tá? Eu estou usando transferindo porque alguns analistas dizem que não há transferência ou contra-transferência, existe transferência, né? Do analisando para o analista, do analista para o analisando. Mas, se ele permanece nesse papel, tá errado. Ele não está fazendo o papel de semblante. Na transferência, ele transita. Tá? O analista, ele funciona ali, claro, nas primeiras entrevistas, ele faz o papel empático, ele funciona como esse endereçamento, mas ele não pode funcionar como esse amigo de bate-papo. A função dele não é essa. Né? E ele deve sempre lembrar o seu analisando de que ali é um local marcado por uma lógica diferente. E o Roberto também coloca aqui um questionamento dizendo, muitas vezes, dentro de um contexto específico, o silêncio fala mais que palavras, muito mais do que palavras, tá, Roberto? Inclusive, há muitas situações, por exemplo, insights, interpretações, descobertas, são seguidas de silêncios. E às vezes não de um uou, nossa, que legal, então isso é por causa disso na minha história. Não, muitas vezes não. Muitas vezes é um pleno silêncio. Tá? O silêncio, muitas vezes, é um grito ensurdecedor. Tá bom? Então, fica a dica também, tá, Roberto, deste livro chamado O Silêncio na Psicanálise, tá bom? É um livro muito interessante, tá? Bacana. Então, além de todas essas situações que nós já também falamos, discorremos até aqui, existem propósitos fundamentais nas entrevistas preliminares, que é justamente essa de avaliar essas condições mentais, emocionais, circunstanciais da vida do paciente que nos procura. Tá? Primeiro, nós precisamos avaliar os pós e os contras. Pós e os contras. Vantagens e desvantagens. O que são os pós e os contras?
nós devemos avaliar se esse, analisando que nos procura, se realmente ele tem ou não condições de fazer um percurso analítico. Quais são as vantagens e as desvantagens de conduzir a pessoa neste caminho, neste trajeto? E aqui nós precisamos ser, assim, muito sinceros. A psicanálise é algo que pode ser aplicado para todos? Não. Desde a época freudiana, nós já tínhamos ali algumas condições, alguns transtornos, algumas patologias que não eram completamente indicadas para o método psicanalítico. Nós precisamos avaliar. Nem todas as pessoas, nem todos os analisandos vão ter condições de passar. E nós também devemos respeitar isso e devemos avaliar. Existem pessoas que nós vamos, como se diz aqui em Minas Gerais, tá? Nós vamos cutucar uma caixa de marimbondo. Às vezes a pessoa não tem condições. Não tem. Então nós temos que avaliar. O analista é essa pessoa que é responsável por avaliar isso. E nessas entrevistas, nesses pequenos cenários, nós temos que ter essa percepção. Tá? Quem conhece aquela história clássica, essa história real, tá, gente? É uma situação real. Os prédios tortos de Santos. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Em Santos existe uma série de prédios que são tortos, de fato, eles entortaram, né? Porque a base daquele terreno, geograficamente, tem uma condição especial entre areia e argila que, acredito que foi populacionando aquilo tudo, cedeu. Os prédios entortaram. Então, se passa uma imagem ali, você vê os prédios realmente tortos, né? O analista é a pessoa que lida com a estrutura emocional humana. É como um engenheiro. Ele precisa avaliar a condição. Eu vou mexer aqui nesse pilar aqui da vida dessa pessoa. Se eu tirar esse pilar, essa casa, esse prédio tem condição de se sustentar? Então nós temos que avaliar, nós somos responsáveis por fazer isso. E é justamente aqui nesse momento das entrevistas preliminares que nós vamos fazer também essa pequena percepção, uma clara percepção, para saber se essa pessoa pode ou não, se ela, quais são os pós, os contras, as vantagens, desvantagens, eu consigo conduzir, eu não consigo, quais são os prováveis riscos, os benefícios, qual é a patologia, o grau de patologia dessa pessoa possível. Ela já veio diagnosticada, ela já tem um transtorno diagnosticado, qual é, ela não tem, qual é o possível tipo estrutural dela dentro da psicanálise, entre neurose, psicose e perversão, de modo a gente ter, de certa forma, uma impressão não só diagnóstica no sentido psicanalítico, tá? Diagnóstica no sentido psicanalítico, daquilo que nos compete. Um diagnóstico estrutural entre neurose, psicose e perversão.
e prognóstico daquilo que vem a ser o cenário, daquilo que vem ser aqui a história desta pessoa. E, claro, reconhecer todos os efeitos contratransferenciais que vão sendo despertados ali. E precisamos ser claros, tem paciente, tem analisando que dá, assim, raiva, traz sentimentos, traz compaixão, amor, dó. Opa, por que está surgindo isso aqui? A gente precisa reconhecer esses efeitos também e balancear todos esses fatores aqui nas entrevistas preliminares para ter aqui uma boa conduta analítica ao final das contas. Então conseguindo dimensionar o grande cenário que nós temos pela frente aqui já nas entrevistas preliminares, como nós temos diversas situações amplas para que a gente possa abordar, pensar e conduzir. Então nós precisamos ir aqui pensando, né? As condutas iniciais, elas estão justamente aqui, são essenciais, né, para o sucesso, para o início do tratamento, para o estabelecimento de tudo isso que virá a ser uma análise. Por isso nós estamos dizendo de contatos, de pré-transferência, e não disso propriamente dito, né? Maria Lima trabalha lá com pós-cirúrgico, escuta muitas pessoas, justa, com certeza, né? As pessoas, sim, têm muita necessidade de falar, né? A Ivanilda colocou aqui uma coisa muito interessante. Que seria interessante convocar a pessoa a responder o que o silêncio lhe trouxe. Esse ponto, Ivanilda, é muito bacana, tá? E sabe o que é o mais interessante nesse ponto, Ivanilda? E que é uma provocação que eu gosto sempre de colocar. O maior problema, às vezes, não está no silêncio do analisando, tá? O maior problema está, muitas vezes, na capacidade de conseguir permanecer em silêncio, o analista. Até quando ele consegue ficar em silêncio ali? Até quando ele suporta esse lugar, essa posição? Até quando ele vai esperar o sujeito falar, emergir? Eu me lembro de um jovem que eu atendia, e a mãe, de certa forma, forçava ele a ir ao consultório. Isso, com certeza, prejudicou o desejo dele. Ele foi, a gente fez os primeiros contatos, até que um dia ele chegou e falou: olha, não tem jeito, eu não consigo não deixar de vir aqui, a minha mãe me obriga mesmo, eu tenho que vir, não tem como, é uma obrigação. Então, tô aqui, eu vou vir, vou deitar aqui no seu divã, gostoso, legal. Se quiser fazer alguma pergunta, você faz aí, põe o fone de ouvido e pronto. Silêncio, 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 silêncio. E eu ali à disposição dele, né? Tentava fazer um contato, uma coisa, ele muito direto, seco, muito direto, seco. E eu pensava, tá bom, como eu vou fazer para convocar esse jovem para isso, né? E um dia ele entrou, a mesma coisa,
Foi lá, deitou no divã, fone de ouvido, música, um salgadinho, comeu. Fiz algumas perguntas, perguntei, respostas claras, a musiquinha, o fone de ouvido dele, tudo bem. Né? Peguei o puff que ficava do lado ali, tirei o lenço, as coisas que ficavam, pus para frente da minha cadeira, pus o pé para cima, pus meu fone de ouvido e comecei a ouvir música. Ele olhou para trás, espantado, e falou: "Você vai ouvir música?" Eu falei: "Vou ouvir música, qual o problema? Você não tem nada para me falar, você tem que vir aqui mesmo, porque a sua mãe te obriga a vir aqui. Então eu também vou aproveitar meu tempo. Já que você não quer falar nada, então eu vou ouvir música." "Qual música que você está ouvindo? Eu posso ver? Você gosta de qual música?" E é justamente a partir disso que começa. Né? E as sessões passaram a ter toda uma singularidade, uma imprecisão extremamente diferente a partir disso. A psicanálise às vezes é marcada por essa singularidade. Mas como diz Erich Fromm, né? Nunca devemos esquecer de sermos psicanalistas. Nunca. Podemos ter essas condutas ímpares, particulares, singulares, fazer esses convites um tanto quanto diferentes para trazer o outro objetivamente. Mas nunca esquecermos de sermos psicanalistas. Tá bom? Muito bom, pessoal. A Ivanilda ainda diz que o silêncio vem após a fala, traz insight, resposta. Isso mesmo, traz muita coisa, tá? E é importante, como dissemos, capacidade do analista também de permanecer em silêncio. Isso é extremamente importante, tá bom? A Josileia fez aqui uma pergunta interessante. E se a pessoa que estivermos analisando quiser desligar a câmera, como conduzir? Josileia, esta situação pode ocorrer em uma ou em outra circunstância. Tá? Agora, sempre eu diria que não é interessante. Tá? Se acontece numa sessão, uma situação esporádica, numa situação bem ímpar, em um momento, talvez é necessário, talvez a pessoa não esteja bem, uma situação. Agora, todas as sessões, acho que isso não seria tão indicado para a condução do tratamento. Então, convocar isso como uma condição básica, isso faz parte das entrevistas preliminares, faz parte do contrato analítico, né? A convocar o sujeito a falar, colocar para ele o tempo, as sessões, o local seguro, o face a face, a câmera aberta, tudo isso faz parte do contrato analítico, tá? Um contrato que não precisa necessariamente, isso é uma coisa institucional, tá? Cada instituição vai exigir uma particularidade, uma situação, então cada um precisa seguir aquilo que aonde está ligado exige. Mas boa parte daquilo que se compactua, daquilo que faz contrato, se faz muitas vezes também verbalmente, né? Então pode-se dizer, olha, lembra que a gente disse que as nossas sessões seriam sempre com a câmera ligada, então, por favor, câmera ligada, tá? Convoca, chama, tá bom? Pessoal, nosso tempo aqui se esgotou, então nós precisamos de mais um outro encontro para continuarmos falando sobre as entrevistas preliminares. Claro que já era previsto que
não se resumiria só a um encontro, nós teríamos aqui mais de um encontro para poder falar sobre esse assunto tão importante, justamente por todas essas questões que surgem. Há uma diversidade, essa imprecisão, essas particularidades que surgem com cada analisando durante essas entrevistas, esses primeiros encontros. Então, na próxima semana, nós vamos nos encontrar aqui mais uma vez para continuar falando sobre as entrevistas preliminares, as condutas terapêuticas do início do tratamento. Então, não percam, tá? Compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus companheiros de estudo, com aquelas pessoas que se interessam também por esse assunto. Quem tem lá nós, então, nas suas redes sociais também, a gente faz print da tela, compartilha, marca, isso é importante. Vamos impulsionar também a divulgação desse material para que ele possa chegar em mais pessoas também, tá? E convidem os seus amigos para quarta-feira que vem, 20 horas, estar aqui conosco para a gente continuar dialogando sobre esse assunto das entrevistas preliminares, né, na psicanálise. Quais as condutas terapêuticas no início do tratamento. Então leiam, se informem sobre esse assunto e tragam aqui na próxima semana também as suas dúvidas, as suas questões, os obstáculos, para que juntos a gente possa aqui colocar tudo isso de forma clara, tentar esclarecer, trazer de uma forma com que a gente possa, de certa forma, entender todo esse processo, entender o que se passa, entender como manejar, como conduzir todas essas situações que são bem ímpares em nossa conduta, em nossa prática clínica. Então, muito obrigado pela presença de vocês e eu aguardo vocês na próxima quarta-feira para a gente continuar dialogando sobre esse assunto. Uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau!